o que que é de fato então o pranayama? O que que ele faz, né? E por que que a gente sente essa disposição e por que que em um determinado momento a gente não sente? Bom, com relação à questão da disposição, a gente não pode determinar que exista uma energia que é a energia da vida. Quando a gente está disposto, isso é fruto de uma combinação desses diferentes fatores que são considerados ali as formas de você captar o prana. Então, quando você se sente disposto, não é porque você comeu mais prana, não, é porque você comeu de acordo com o que o seu corpo precisa. Você tomou e se hidratou na forma como o corpo precisa. E você respirou tal como o corpo deve respirar. Esse conjunto de coisas faz a pessoa ter uma sensação de disposição. Isso não significa que tem uma energia lá fora que está acumulando, está trazendo para você. Não, essa disposição é porque o seu corpo está bem. E isso faz com que você tenha uma sensação de bem-estar que a gente chama de energia. Não tá errado chamar. Pô, eu tô com bastante energia, eu tô, sabe, tô a mil aqui. Eu, por exemplo, hoje tô com muita energia aqui para dar aula para vocês. Eu podia estar cansado, daí eu ia falar assim, ah, cara, eu tô sem energia e tal. Não é que exista uma energia subjetiva. O que a gente chama de energia é quando o nosso corpo entra num estado de bem-estar e a gente consegue agir para aquilo, né? Então, a gente tem um potencial, a gente tem uma capacidade de ação, uma capacidade de trabalho e isso faz com que a gente tenha mais energia. Então, a gente chama isso de energia. E a respiração que a gente faz dentro do yoga, ela é responsável por fazer várias modificações que são físicas, modificações na nossa taxa de oxigênio, na quantidade de gás carbônico que a gente tem. A gente tem uma capacidade de absorver e deixar esse oxigênio funcionar melhor, funcionar de forma fluida no nosso corpo, e o reflexo disso é o que a gente chama de energia. O reflexo disso é o que a gente chama de bem-estar e a gente acaba dando esse nome. Então, o que pode ser de fato prana, o que a gente pode determinar, e daí a gente não estaria saindo de um raciocínio racional e lógico, é que existem de fato modificações de calor dentro do nosso corpo. O calor é uma energia, é a principal energia que os objetos têm, e esse calor ele muda. Ele transita no nosso corpo de formas muito diferentes. Ele está num determinado momento em uma parte, outro momento ele está em outra parte. E essa transição de calor ela é constante dentro do nosso corpo. Esses fluxos de calor interno podem ser chamados de prana. Essa circulação desses canais, desses nadis, a gente pode determinar como fluxos de calor. Fluxos de calor físico. Não é nada sobrenatural, não é uma energia do além, não é uma energia que veio do cosmos, não. É algo físico relacionado ao calor que transita pelo nosso corpo. E isso faz muito bem. Se os nutrientes dentro do nosso corpo estão fluindo, se não há impedimentos para a livre circulação do sangue, se não há impedimentos de tensões para que os nutrientes fluam pelo corpo, a gente acaba se sentindo bem, a gente acaba se sentindo muito melhor. Então, esse é, de fato, o tipo de energia que a gente trabalha, o tipo de energia que a gente pode dizer com segurança que ela existe, que ela está dentro do corpo. E não uma energia que vem do além, uma energia que faz tudo, né? Então, na live de ontem, por exemplo, a gente estava falando sobre o quanto as palavras elas afetam o nosso corpo, né? O quanto a gente... determinada imagem que a gente tem, aquilo pode transformar de fato as nossas tensões, o nosso corpo e tudo mais. E aí você pode começar a chegar numa análise e dizer assim, não, então tudo é pensamento, eu vou ficar pensando aqui, eu vou conseguir curar tudo, eu vou conseguir fazer tudo. E não, você não é uma coisa só, né? Tem várias influências que fazem a sua vida ou o que você está passando agora ser tal como ele é. E não uma coisa só, não é tudo fruto do pensamento. Assim como não é tudo fruto do prana, né? Porque da mesma forma você pode dizer assim, se energia é vida, e se eu tiver muita energia no meu corpo, eu vou me curar de todas as doenças. E daí você, pô, então tá, beleza. Então se eu ficar doente é só fazer pranayama, não preciso tomar nenhum remédio, não preciso nada. O pranayama ajuda, assim como ajuda você a comer bem, assim como ajuda você a se hidratar, tomar água, assim como ajuda você se expor ao sol, tudo isso ajuda. Mas é a combinação que faz a coisa funcionar. Não tem como você achar que você vai curar uma doença que às vezes fisicamente ela está agravando só com a respiração. Isso não vai acontecer. Não deixe
quando você tiver algum problema, essa ideia de que, não, eu posso mudar as coisas a partir da mental, ou posso mudar só a partir da respiração. Não. Vá, investigue, veja o tipo de tratamento, aquilo que mais tem evidências que possa funcionar, vê se isso está funcionando de fato em você, e daí sim, daí você tá propenso. Agora, isso não quer dizer que se você não fizer a respiração, você não vai sentir isso. Então, o pranayama, ele vem nos mostrar justamente isso, que ele é mais uma ferramenta para deixar a gente com mais disposição. Assim como quando a gente caminha na praia ou a gente toma sol, a gente se sente melhor, né? A respiração acontece da mesma forma. É uma técnica que ela vem de fato modificar o bem-estar do nosso corpo, mas que a gente não precisa associar isso a uma energia paranormal, a uma coisa que a ciência não explica, a uma coisa ali que venha do além, tá? Porque de fato existem várias comprovações dentro da ciência com relação à parte de pesquisa científica, provando de fato os efeitos aí que o pranayama possui.